No Papo Aberto de hoje, estamos com o vereador Luciano Júnior, que vem falar sobre a situação política de Palmares, da sua pré-candidatura a prefeito e da CPI dos consignados e do esporte na Câmara dos Vereadores. Luciano Júnior, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, João Sobrinho, estar de volta aqui a esse papo tão bom, tão importante para a nossa cidade, debater as demandas, os desafios, os problemas da cidade e também as soluções. Eu agradeço e tenho a honra de ter sido o primeiro entrevistado dessa série do seu blog e eu me sinto honrado de ser convidado novamente. Nós é que nos sentimos honrados, Luciano, por você estar aqui conosco e atender o nosso chamado para debater Palmares, né? Mas, Luciano, me diga uma coisa, você é vereador, já foi presidente da Câmara, está no segundo mandato, agora uma pré-candidatura a prefeito de Palmares. Como foi que surgiu essa ideia de ser pré-candidato a prefeito? Eu fui presidente da Câmara, né, no mandato passado, estou vereador no segundo mandato. A gente tem uma construção política dentro da cidade e no mandato passado eu já colocava o meu nome à disposição do povo de Palmares e a discutir, a debater os desafios da cidade. Eu vejo, João, que a nossa cidade, a nossa região está carecendo de políticas públicas, de debate sobre as saídas econômicas e sociais para não só nossa cidade, mas nossa região. Nossa cidade reflete na região. E hoje Palmares é um reflexo de toda a Mata Sul, da estagnação econômica, da estagnação social, das dificuldades de emprego para os jovens, de oportunidades. E são essas discussões que eu quero levar em curso nesse decorrer do meu segundo mandato, hoje mais experiente, vivido períodos difíceis, bons períodos de aprendizado, né, de toda uma construção importante para hoje poder chegar aqui com você, a chegar com os palmarenses e poder discutir os desafios da nossa cidade. Luciano, nas últimas 2 décadas, todo candidato a prefeito, pré-candidato e depois que se tornaram candidato, prometeram resolver os problemas estruturais da cidade, do município dos Palmares, os problemas econômicos e os problemas sociais. E nenhum deles obtiveram êxito total nessas áreas. O que é que você pretende fazer em relação a isso? Primeiro é bom salientar que o último prefeito reeleito foi o ex-prefeito Chiquinho, que tem uma honra de ser neto, tem uma honra, um orgulho de ser neto de uma grande figura política que foi o último prefeito reeleito nessa fase democrática do nosso país. E nos últimos tempos, desde criança, João, que eu escuto que Palmares é a terra do futuro, Palmares está a 120 quilômetros de Recife, está a 100 e poucos quilômetros de Maceió, está perto de Caruaru, perto do litoral, tem tudo para crescer e desde criança que eu escuto isso e a gente não vê o crescimento chegar. A gente está aqui discutindo Palmares, debatendo Palmares, mas ainda não conseguimos um líder que trouxesse tempos áureos, como foi de Portela de Chiquinho, né, para a gente sentir de novo a volta da economia, a oportunidade para os jovens, a educação de qualidade, uma saúde de qualidade. É isso que a gente tem que debater. E eu tenho certeza de que a gente, construindo esse debate de desafio, de solução, a gente vai encontrar a saída. É bem claro que para a gente poder alinhar uma conversa para a cidade, a gente primeiro tem que resolver o dever de casa. A gente pensa muito em indústria, que é importante que venha, é importantíssimo. Eu digo e me comprometo com as pessoas de Palmares que vou lutar por um distrito industrial aqui na nossa cidade. Eu não vou prometer aqui que vou trazer indústria, porque eles já prometeram muito isso e não cumpriram. A gente tem que fazer o dever de casa, que é fazer um distrito industrial. Luciano, qual é a dificuldade de se trazer indústria para Palmares? Veja, a dificuldade que alegam é que Palmares não é bem vista pelos empresários por conta das enchentes. Mas eu acredito, João, que a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que fazer o dever de casa da gente, que é colocar a máquina pública, arrumar a máquina pública. As finanças hoje do nosso município, da nossa prefeitura estão arruinadas. A gente tem que colocar a máquina pública enxuta, em ordem, fazer o nosso dever de casa, que é um distrito industrial, para que as indústrias
que porventura virem Palmares como destino, já estejamos com ela pronta para ela vir. Mas a gente tem que pensar aqui, é o desenvolvimento de dentro para fora. É qual a vocação econômica de Palmares. É essa o ponto-chave que Palmares precisa. É o líder que vai buscar qual a vocação econômica dentro de um estudo bem feito de Palmares. E aí eu vislumbro a vocação agrícola nossa. A gente tem que trabalhar isso, né? Incisivamente. A gente tem muita terra parada, ociosa. A gente tem que trabalhar a vocação econômica. E aí eu volto a dizer, tem que ser feito um estudo bem definido, preparar dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acoplada com a agricultura. E como é que se vai pensar em desenvolvimento econômico numa terra que tem um potencial agrícola e não tem uma Secretaria de Agricultura nem uma Secretaria de Desenvolvimento forte? Nos últimos tempos, assim, em relação à agricultura, né, a gente só pode pontuar aqui em Palmares a Feira da Economia Solidária, que acho que é uma experiência que tem dado resultado. Né? Tem alguns avanços acontecidos, apesar das dificuldades que esses agricultores têm de trazer suas mercadorias para a feira. Mas será experiências como essas que vai fazer com que a economia se desenvolva novamente? Esse é um ponto claro que todo mundo vê, mas não consegue enxergar, não consegue colocar em prática. Você vê, mas não enxerga, porque ali é um ponto muito pequeno, mas que reflete a sobrevivência de várias famílias. Aí se você começa a motivar nossa cidade, os nossos agricultores, as associações de produtores e de moradores da zona rural, a trabalhar a vocação, que hoje em torno aí de 90% da nossa terra é cana. Aí temos laranja, abacaxi, banana e tem inhame, eventualmente cajá. O ex-prefeito Chiquinho preparou um projeto de desenvolvimento de dentro para fora. Ele fez um projeto piloto em setores da zona rural, construindo fábrica de polpa. Esses pontos vão incentivando, porque é o seguinte, a gente produz cajá naturalmente, aí a gente vem e vende a preço de banana o cajá. Quem pega o cajá, o atravessador, vende já um preço mais caro a quem vai agregar valor ao cajá. Com certeza. Aí, você está falando do beneficiamento da fruta. Beneficiamento da fruta. Aí transforma em polpa, em picolé. Isso já é outras indústrias, às vezes fora de Palmares ou dentro de Palmares, mas que pega esse produto, agrega valor e vende e ganha dinheiro. Mas quem está na ponta lá, que produz aquela fruta, não está ganhando. Se a gente começar a pensar nessa situação e colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com a agricultura para induzir o desenvolvimento a ver essa vocação econômica, e além disso também tem que haver aqui a tão falada CEAPA, a Central de Abastecimento de Palmares, que vai escoar. Que vai escoar, tem que procurar demanda para isso. Então é um trabalho muito minucioso, é preciso disposição, é preciso ter vontade de fazer. Não é fácil, não é fácil. Se colocar a máquina pública para mover isso, não é fácil. Se fosse fácil já tinham feito. Mas é preciso começar a discutir. Ninguém está discutindo, todo mundo está esperando indústria. Eu sou quem mais torço por indústria. Eu torço por indústria. Agora, a gente não pode ficar esperando indústria enquanto as pessoas não têm um emprego, enquanto as pessoas às vezes não têm um que comer. É justamente sobre isso que eu ia falar, sobre a questão da falta do emprego, né? Usinas fecharam, comércio em decadência, fechando, lojas que fecharam, pequenos fabricos do passado que se fecharam. Isso tudo foi aumentando a questão do desemprego. E ficou tudo a cargo das prefeituras nessa região absorver a mão de obra dessas pessoas. Então, quem mais empregado desses municípios hoje ainda são as prefeituras. O que é que vai se fazer para conquistar esse emprego para o povo? Tem que se pensar de forma dinâmica. Quando eu falei há pouco tempo atrás da Secretaria de Desenvolvimento Econômico forte,
Essa Secretaria de Desenvolvimento tem que fomentar novos empreendedores. Tem em várias regiões do país exemplos de incubadoras de empreendimentos. Aí a Prefeitura tem uma parceria com o Sebrae, com o Sistema S, com o Banco do Nordeste, como exemplo, e a Secretaria dá esse suporte, mas não vai interferir no empreendedorismo, não. Ela vai induzir, ela vai ajudar, o Estado está ajudando. Tem projetos pilotos de incubadoras, de empreendimentos. E a gente precisa implantar aqui, a gente tem que incentivar o empreendedorismo. Eu acredito que numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico forte, a gente consiga, sim. Outra coisa que é importante a gente dizer, hoje a gente tem um IPE aqui na cidade. A gente tem Instituto Federal aqui na cidade. Agora a gente precisa cobrar do governo estadual, do governo federal, que esses cursos, que são da grade, sejam ampliados para cursos que sejam utilizados aqui. Que desenvolva a região. Que desenvolva a região, que pensem na região, né, que fortaleça o setor da agricultura, né, do empreendedorismo, enfim. A gente tem que fazer um pensamento dinâmico com a construção do debate de pessoas, juntar empresários, juntar trabalhadores, juntar todo mundo em prol de uma saída para a nossa cidade, porque da forma que está, Palmares não se sustenta mais por alguns anos. Palmares vivenciou nos últimos tempos atrasos nos pagamentos, né, de salários, inclusive de aposentados, né? A quebradeira do FUNPREV, né, que a prefeitura tem que fazer aporte mensalmente para pagar salários dos aposentados, né? E a dificuldade de arrecadar de impostos da prefeitura é notória. Então, o que fazer para que o FUNPREV volte a ter a força que tinha? Você acha que é necessária uma reforma da Previdência no município? Olha, veja só, a questão do Fundo de Previdência é uma questão complexa. O Fundo de Previdência foi criado no governo de Chiquinho, em 2001. Nesse período de criação, o governo de Chiquinho fez um aporte financeiro ao Fundo de Previdência, é bem claro, é importante, mais de 2 milhões de reais. E fez um acordo com o Fundo de Previdência de capitalização desse fundo. Entretanto, na gestão subsequente, na gestão do prefeito Enoelino Magalhães, ele utilizou o recurso que tinha em conta do Fundo de Previdência, e aí a nossa Previdência entrou em colapso em poucos anos. Daí em diante, a má administração, a falta de visão de fortalecer o Fundo de Previdência, fizeram com que o Fundo de Previdência chegasse ao que está hoje. Aí a gente tem esse reflexo. Quer dizer que o prefeito que utilizou o recurso do FUNPREV foi o prefeito Enoelino Magalhães. Foi na gestão do ex-prefeito Enoelino Magalhães, período 2004, 2005, 2006, ele utilizou esse recurso do Fundo de Previdência. Aí deixou zerado e teve que a prefeitura fazer esse aporte mensalmente. Já tinha, o aporte aumentou, se avolumou, está se avolumando, e assim, as expectativas para o Fundo de Previdência são muito difíceis, são gritantes. As pessoas talvez em casa não saibam das dificuldades que temos hoje, mas eu venho discutindo isso na Câmara diariamente. O prefeito Altair Júnior não fez uma ação para fortalecimento do Fundo de Previdência. Ele não tem um projeto de lei dentro da Câmara para fortalecer o Fundo de Previdência. Não se discutiu a compensação previdenciária. Temos aí mais de 10 milhões para que os servidores municipais contribuíram para o INSS. Esse dinheiro não veio para o Fundo de Previdência. E tem que se buscar. Mas o problema é que a Prefeitura de Palmares tem débito com o INSS, com a Receita Federal, e fica nesse encontro de contas que não sai nunca do que está. É preciso sentar e resolver. Compensação previdenciária, segregação de massa. Esses jovens que entraram agora no concurso da Andestran vão ser penalizados, não vão ter seus recursos hoje capitalizados para o seu futuro. É complicadíssima a situação do Fundo de Previdência, e é preciso saber o que é que está se fazendo. Falando em Andestran, nesses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa, se intitulava o Roberto, e disse que está na reserva do concurso da Guarda Municipal. E
que é que tinha, que a prefeitura, que muitos guardas já deixaram os cargos e não chamaram a reserva. Você tomou conhecimento de alguma coisa nesse sentido? Olha, primeiro que a Andestran foi um projeto idealizado no governo passado e a gente não é missa de corpo presente, foi bem estruturado, bem pensado e você comandou aquela época, aquela autarquia e fez os procedimentos corretos, né? E faltou a finalização por causa de tempo também, que você não teve, da municipalização do trânsito. Hoje a Andestran, para o prefeito Altair Júnior, é um problema. Mas ele não consegue enxergar que a Andestran pode ser uma solução. A Andestran pode se tornar autossuficiente. É buscar soluções, é municipalizar o trânsito, é buscar com que a própria autarquia tenha receitas que possa se manter, dar incentivo àqueles servidores que estão tão desanimados, tão desesperançados. Os servidores da Andestran estão desesperançados. Então é preciso hoje debater Palmares com muito pé no chão. Muitos vão chegar aí prometendo emprego e renda, indústria, emprego, riqueza, Palmares do futuro, mas a gente tem que discutir o Palmares verdadeiro, o Palmares real. O Palmares real é que precisamos rever a questão do SAAI, que o SAAI está capengando. Precisamos rever a questão da Emasu, que a Emasu está sendo deixada de mão, abandonada, e o prefeito não tem o espírito de liderança para tirar a Emasu daquela situação. Temos a capacidade de receita muito dificultada hoje, pela falta de estruturação da administração pública. Hoje o Palmares só depende mais de receitas de fora. A gente tem que aumentar a capacidade de receita própria. A gente tem que discutir a questão do fundo de previdência. A gente tem que discutir os contratos que são altos na nossa cidade. É um enxugamento de máquina que é preciso, é necessário. Eu não quero olhar para trás e jogar a culpa em ninguém, não. Vamos olhar daqui para frente e vamos ver o que é que a gente pode fazer para melhorar a vida do cidadão. Esse é o vereador Luciano Júnior, né? Está aqui hoje conosco para falar sobre a política de Palmares, sobre o seu trabalho na Câmara de Vereadores e também sobre sua pré-candidatura. TV Una, a imagem viva da comunidade. Estamos de volta com o vereador Luciano Júnior, que hoje está falando da política de Palmares, da sua pré-candidatura e de seu trabalho na Câmara de Vereadores. Luciano, e essas CPIs na Câmara de Vereadores? Primeiro, CPI dos consignados, que você foi o relator. E agora a CPI dos esportes, que está aí, tomou conta da imprensa pernambucana. Como é que você vê essas CPIs? Primeiro a dos consignados, que o prefeito foi afastado e depois voltou por força de liminar. Como é que você viu essa situação? João, a CPI foi construída, né, através de uma denúncia que fiz de não repasse de consignados. O prefeito subtraía dos proventos, dos salários dos servidores municipais e não repassava para o banco. Fizemos a denúncia ao Ministério Público e na Câmara. Fizemos uma solicitação de informação e ele nos repassou que estava em aberto, que não tinha pago, repassado os consignados. Então abrimos a CPI, fizemos um trabalho exaustivo de outubro até fevereiro, quando foi apresentado o relatório. E no relatório apresentamos o pedido de afastamento temporário do prefeito, porque ele estava obstruindo as investigações. A comissão parlamentar nossa comissão, pedia as informações e ele não repassava. E aí a lei orgânica prevê que ele seja afastado. Pedimos a cassação do prefeito e ele foi afastado, né, pela comissão. Mas por que, Luciano, ele conseguiu essa liminar assim? O que tinha de frágil nesse processo todo? Veja, a discussão que ele alegou é que ele não poderia ser afastado sem a devida defesa. Mas a gente afastou ele porque ele estava obstruindo as investigações. Qualquer justiça, com uma pessoa que esteja obstruindo, ele tem que ser penalizado. E a gente penalizou. E abriu um processo de cassação, onde foram sorteados 3 pessoas, 3 vereadores, o vereador Toninho, o vereador Josias e o vereador Regis,
E essa comissão ia dar plena defesa a ele. Ele alega que não tem culpa no cartório. Mas como é que ele não tem culpa no cartório e vai na justiça e pede para suspender os trabalhos da comissão? Porque ele não se defendeu na comissão. Porque ele usou a justiça para barrar uma comissão que ia dar defesa. Na sua volta, né, num discurso muito inflamado, por sinal, ele acusa o vice-prefeito de conluio com a Câmara de Vereadores. Qual é a participação do vice-prefeito nesse processo todo? A participação do vice-prefeito é que ele seria o substituto do prefeito. Não existia nada de acordo com os Eu não tenho vereadores? acordo nenhum, nem com o Altair, nem com a Agenaldo. Eu, inclusive, fui de palanque oposto. Eu faço oposição ao governo de Altair desde o início. Se Altair e Agenaldo hoje têm problemas pessoais ou políticos, problema deles. Eu fiz o meu papel de abrir uma CPI e terminei a CPI. Eu quero deixar bem claro aqui para o povo de Palmares que a CPI ela foi finalizada. E pela primeira vez na história de Palmares, como se dizia que ia dar em pizza, não deu em pizza, terminou com o afastamento do prefeito. Agora, é muito perigoso, eu dei uma entrevista ao Diário de Pernambuco recentemente, é muito perigoso a justiça intrometendo-se nas discussões da Câmara. Porque a gente vê a população, os próprios promotores, os próprios juízes, dizendo que a Câmara de Vereadores não faz nada. Quando a gente está fazendo, a justiça vai, interfere e suspende o trabalho. Eu acredito muito, João, e peço à população que deixe essas fumaças que estão aparecendo aí de lado. O foco é que o prefeito Altair Júnior foi conivente numa organização criminosa que foi esse repasse para a Liga Desportiva. Aí já na CPI dos esportes. Aí CPI dos esportes, agora, na próxima reunião, começa agora terça-feira a nossa reunião. Eu quero pedir ao povo de Palmares para comparecer, para fortalecer essa discussão na Câmara, a cobrar dos seus vereadores. Está muito claro no relatório da vereadora Rai que houve muitos desvios de recursos públicos. Muitos desvios. E aí, a Câmara de Vereadores, qual o sentimento hoje? Tem os 10 votos necessários para votar o afastamento? Olha, para votar o afastamento não, para aprovar o relatório? Eu hoje não sei te dizer ao certo qual o clima. O que eu posso dizer com certeza é que eu li o relatório e o vereador Luciano Júnior, ao ler o relatório, vai votar sim pelo relatório, favorável ao relatório da CPI feito pela vereadora Raide Quilombo. Ok, Luciano. Então, mais uma vez, eu te agradeço a tua presença aqui. A sua fala foi muito esclarecedora, acredito, para nossos seguidores e também para a população em Palmares no geral. Deixo você agora à vontade para dar suas considerações finais ao nosso público. Eu quero agradecer mais uma vez a estar presente aqui nesse papo tão importante, agradecer ao amigo João Sobrinho pela oportunidade de sempre estar debatendo e sempre abrir também os espaços do blog para que a gente apresente as nossas ações. Dizer ao povo de Palmares que o período é de dificuldade, o período é de muita dificuldade em todos os aspectos, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode deixar de acreditar no futuro melhor, a gente não pode deixar de acreditar no futuro melhor para nossos filhos, para os nossos netos, a gente tem que acreditar numa cidade melhor. E é trabalhando, batalhando, acreditando sempre que a gente constrói o futuro que queremos, com seriedade, com responsabilidade, com muito comprometimento. E eu tenho certeza de que é isso que eu venho fazendo na Câmara de Vereadores. Tive a oportunidade ainda muito jovem de ser vereador no primeiro mandato aos 26 anos. Estou hoje com 33 anos, mais experiente, mais preparado, que vivenciei e vivencio as dificuldades de toda a zona rural. Conheço todos os engenhos da nossa cidade, conheço todos os bairros da nossa cidade, conheço liderança por nome, conheço todo mundo, sei dos desafios, dos problemas, e a gente vai construir a solução, se Deus quiser, para a nossa cidade encontrar o rumo certo. Esse é Luciano Júnior, vereador de Palmares, pré-candidato a prefeito, e veio aqui falar da política palmarense e dos problemas da nossa cidade e do seu trabalho na Câmara de Vereadores. Um abraço a todos. TV Una, a imagem viva da comunidade.